Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus pela sua vida, amados irmãos. Estamos aqui para continuar. Hoje vamos para a parte 2 do tema engajamento espiritual. Vemos que Deus, através de Cristo, nos deixou muito claro a vontade dele. E quando nós nos enchemos do Espírito Santo, vamos renovando nossa mente pela palavra dia a dia. Nosso coração vai sendo transformado. O que acontece é que nós começamos a compreender claramente o que é a vontade de Deus, o que não é a vontade de Deus. De forma que começamos a nos unir com Deus para manifestar o reino de Deus. E nos opormos àquilo que claramente não é de Deus. Muitas pessoas confundem, atribuindo à vontade de Deus, é mistério, Deus na sua sabedoria tem os seus motivos. E atribuem a Deus coisas que, nos evangelhos, Jesus mostra claramente ser obra do diabo, na qual ele, discernindo, destruía profeticamente. Vemos que Jesus é o nosso padrão, o nosso modelo. Quando vemos os evangelhos, vemos a perfeita vontade de Deus em ação, vemos Jesus representando Deus de forma excelente. Por causa da queda, vieram os efeitos da queda. Jesus Cristo nunca permitiu que isto fosse algo natural. Há um mover claro de Deus, nítido, mas só pode ser percebido quando nos enchemos do Espírito Santo. Porque desde a queda o amargo é doce, o doce é amargo. O bom é mau, o mau é bom. Desde a queda, meus amados irmãos, as pessoas interpretam a Deus de uma maneira completamente equivocada, atribuindo a Ele obras que não têm nada a ver com Ele. Você já ouviu alguém dizendo assim? Tentando consolar alguém no funeral. Aprove a Deus levar essa florzinha para o jardim dele. Seus mistérios, né? Deus quis para si. Irmãos, Deus não criou a morte. Deus nos criou para viver eternamente. Adão e Eva escolheram a morte ao traírem a Deus. Mas o dom de Deus é a vida eterna. Em João 5,24 diz que quem crer em Deus, em Jesus Cristo, não verá a morte, mas já passou da morte para a vida. Nosso corpo físico, se Jesus não vier antes do arrebatamento, não for antes da nossa partida, se nós partirmos antes do arrebatamento, nosso corpo vai morrer, mas nós não morreremos. Num piscar de olhos, você está aqui, num piscar de olhos, você está no paraíso. Não tema a morte. A morte não foi a vontade de Deus, mas foi a vontade de Adão e Eva. Não só a morte, como as enfermidades, como a angústia, a depressão, como a falta de recursos, financeiros, a dívida, o desemprego, a crise. Também todo tipo de pecado. Quando nós falamos de engajamento espiritual, precisamos compreender que Deus tem um mover muito específico. E o diabo tem um mover muito específico. Nós começamos a falar isso ontem. Que o inimigo, através da religião do falso profeta, quer matar, roubar e destruir. E Jesus Cristo veio para que nós tenhamos vida e vida com abundância. Ao olhar para o jardim do Éden, vemos o homem com saúde, a possibilidade de comer da árvore da vida e viver para sempre, comunhão diária com Deus. E aquele jardim da abundância, que Adão foi criado por último, quando abriu seus olhos, havia prosperidade para todo lado. Havia abundância transbordante. Quando o homem pecou, o homem mudou, mas Deus não mudou. Vemos que Deus tem um propósito. Deus tem realmente uma mentalidade e um mover. Quando eu e você nos enchemos do Espírito Santo, a mentalidade que está no ser humano desde a queda, a Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 10 que o inimigo colocou fortalezas e imaginações. E em Efésios 2,2 que o príncipe da potestade do ar está guiando os incrédulos. Então, existe uma consciência que nós chamamos de mundanismo,
Uma maneira de pensar, agir, sentir, que tem a ver com a queda. Aonde o homem, sem perceber, se tornou escravo do inimigo e da sua vontade. Sem perceber, ele pensa que é livre, mas ele está escravo. Agora, quando nós somos libertos pela verdade, é uma coisa maravilhosa. Quando a verdade ela começa a trabalhar na nossa vida e nos libertar, nós somos ganhando novamente a lucidez. E percebendo o que aos olhos de Deus é bom e aquilo que aos olhos de Deus é mal. Aquilo que nós devemos abraçar, manifestar, buscar, e aquilo que devemos rejeitar. Essa compreensão do que é bom e do que é mal aos olhos de Deus está completamente confusa na mente dos religiosos. Não há realmente uma unidade, um pensamento. Muitas vezes dois pastores falam duas coisas diferentes. Não há dois Espíritos Santos. Se dois pastores falarem algo diferente, não é? Antagônicos, completamente contrário. Um está guiado pelo Espírito Santo, o outro está guiado pela carne, não é? A frequência do Espírito é a frequência da revelação, e a frequência da carne é a frequência do diabo. Nós podemos ver que não podemos seguir homens, pois eles podem estar equivocados. Você já pensou naquele dia, chegar lá, dizer, Deus, o meu pastor me falou. Deus falou assim, mas eu não queria que você seguisse pastor. Pastor não tem autoridade nenhuma. Se o que ele disser não tiver respaldo na palavra, no espírito de amor, não siga homem nenhum. Então Deus não nos chama para isto. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós discernimos. Jesus disse que as minhas ovelhas conhecem a voz do bom pastor e de maneira alguma seguirão estranhos. Então quando nós vamos nos enchendo do Espírito Santo, vamos ganhando unção, entendimento, o fruto do Espírito Santo, que é amor, paz, alegria. Essas coisas vão clareando o nosso entendimento espiritual para se colocar ao lado de Deus e da agenda de Deus. Porque o mover de Deus, ele está tentando estabelecer algo. Eu digo tentando porque Deus é onipotente, como é que ele pode estar tentando? Porque vai depender da pessoa compreender e cooperar. Por exemplo, Deus tem poder para libertar o povo de Israel de Faraó? Tem. Não é? Vamos mudar a palavra tentando para procurando, né? Porque tentando é mais para o diabo, né? Deus não tenta ninguém, não é tentado. Então, Deus estava procurando libertar aquele povo, mas enquanto ele não encontrou alguém, Moisés, que andando com ele, cooperasse com ele, porque a terra Deus deu a quem tem corpo de carne, aos filhos dos homens, Salmo 115:16. Então, Deus queria libertar aquele povo, mas quando ele encontrou um amigo, que ao andar com Deus, compreendeu o propósito de Deus, que era tirar aquele povo do jugo de Faraó, e aquela pessoa andando com Deus recebeu unção, entendimento, revelação, e foi enviado. Quando Moisés cooperou com Deus e ligou na terra, aquilo que Deus estava procurando fazer se estabeleceu. Você acha que Deus se sentia feliz quando o gigante Golias afrontava Israel, o Deus de Israel? Não. Realmente, aquele homem estava endemoniado. O povo fugia, não defendia nem a honra do Senhor, nem o nome do Senhor, nem a palavra do Senhor. Mas alguém que tocava a harpa investia tempo a sós com o Senhor. Esse mesmo tempo que você está investindo agora para ouvir esse áudio. Quando você se volta para a palavra de Deus, buscando a Deus, você está se voltando para o próprio Deus. Então, Davi, que investia tempo, ele começou a compreender qual era a vontade de Deus. E ele cooperou e derrubou o gigante. Nós vemos que bem poucas pessoas conseguem interpretar o coração e a mente de Deus. No Salmo 25:14 diz que Deus revela os seus segredos aos seus amigos íntimos. É preciso uma renovação da mente para que o homem compreenda a mente de Deus. Lá em 1 Coríntios capítulo 2 diz que o Espírito Santo está em nós para revelar a mente de Deus. Você pode ver quantas pessoas nos púlpitos falam coisas a respeito de Deus e da palavra que são completamente contrárias ao caráter de Deus, porque eles mesmos estão guiados pelo diabo.
Quantas pessoas atribuem a Deus, a vontade de Deus, coisas que são absurdas? Porque quem conhece a Deus e a palavra de Deus, ele entende o que é a vontade de Deus e o que não é a vontade de Deus. Entende? Isso é muito claro. Então, pessoas que interpretam a Deus de forma diferente mostram que são carnais. São enganados pelo diabo, mesmo tendo cargo, títulos. Deus não os enviou. Não nos enviou. Não enviou essas pessoas. Aqui o que nós estamos vendo é, queridos irmãos, que o Jesus diz: vocês erram porque não conhecem nem a Deus, né, o poder de Deus, nem as Escrituras. Alguns conhecem Escrituras, outros conhecem unção, mas não conhecem a palavra, acabam entrando no fanatismo. Precisamos ter as duas pernas, o equilíbrio, a palavra e o Espírito, né? Livrando da heresia e da frieza espiritual, da mornidão. Quando nós compreendemos que poucas pessoas, muito poucas, tiveram o entendimento da vontade de Deus e a coragem para se engajar. Essa é a série que nós estamos essa semana, Engajamento Espiritual. As pessoas que compreendem a vontade de Deus e compreendem que foram chamadas para cooperar. Então elas, ao compreender a vontade de Deus, Deus trabalhando na vida delas, elas aprendem como elas podem participar dessa obra. Deus criou o mundo, o diabo deformou o mundo, agora é uma nova criação profética. Deus tem obras a fazer na minha vida, na minha saúde, na minha família, na vida das pessoas. E precisamos ter essa clareza, essa nitidez. Porque se eu estiver fazendo algo que Deus não mandou, né? E não estiver fazendo aquilo que Deus mandou, eu não estou de acordo. Amós 3,3 diz: andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Hoje o que nós vemos é muitos pastores fazendo coisas que Deus não mandou. E não fazendo coisas que Deus mandou. De forma que a igreja é deles, e eles fazem de forma criativa coisas que claramente o Senhor proibiu. Jesus fez uma zorraga e falou: não faça o comércio da minha casa. Mas ele diz: um anjo me falou que é para mim fazer uma campanha com envelope por R$91, a campanha do livramento, você vai colocar R$91, Deus vai livrar a tua família. Está entendendo o que é? É um outro evangelho. Em Gálatas capítulo 1, se um anjo do céu vier e pregar outro evangelho, seja amaldiçoado. Então há muita gente que está ouvindo demônios. O diabo é o pastor de muitas igrejas. O que nós vemos é que não podemos escapar. Se não tivermos intimidade com Deus, acabaremos sendo enganados ou pela nossa carne ou pela carne de alguém. Vemos hoje muitas vozes, muitos evangelhos para todo tipo de gosto. A Bíblia diz que nos últimos dias as pessoas não suportarão mais, não terão paciência para ouvir o evangelho genuíno, mas procurarão mestres que apoiem e incentivem o seu erro. Então eles dão dinheiro para esses pastores, dizerem para eles que o pecado deles não tem importância. E esses pastores alisam os pecadores, incentivando eles a permanecer no pecado, como que absolvendo. Isto cria na pessoa um senso de: sou evangélico, estou numa igreja, meu pastor falou que não tem problema, eu posso continuar. Então esses pastores jamais atacarão o pecado. Eles pregarão palavras agradáveis à carne, enquanto a pessoa está ali mensalmente dando dinheiro. Mas nós que temos compromisso com Deus, vemos que o importante não é agradar o povo, mas agradar a Deus que nos chamou, né? Sermos fiel àquele que nos enviou com a mensagem. Agora, vamos falar sobre isto. Quando nós compreendemos a agenda de Deus, e ela é tão simples, e então nós começamos a buscar a Deus e ver que é plenamente possível estabelecer no visível o reino de Deus. Porque o Senhor, na cruz do Calvário, venceu principados e potestades, né? A sua presença veio habitar em mim e em você. E essa presença ela é capaz, né? Essa presença ela é capaz de produzir efeitos. Então Deus não nos envia sozinhos para tentar humanamente estabelecer algo humano. Não, Ele nos chama, 1 Pedro 2,9, para manifestarmos as grandezas de Deus. Paulo em Romanos 15,29 diz: eu vou até vocês na plenitude do evangelho do poder de Deus. Vai ter milagres, vai ter sinais, vai ter prodígios. Quando eu e você compreendemos que Deus nos enviou, como aconteceu com Moisés, a primeira coisa Moisés diz: mas quem sou eu para ir lá e libertar esse povo? Deus diz assim: eu serei contigo. Então,
Quando nós começamos a ver o chamado de Deus, ele é tão alto, tão elevado, que nós nos sentimos fracos, falhos, imperfeitos, indignos. E a graça vai tirar toda essa indignidade, medo, dúvida, incapacidade, e mostrar que a presença dele em mim e em você, essa presença, ela pode produzir efeitos e afetar o visível. Seria injusto Deus dizer assim, ide curar enfermos, né? Se a presença não bancasse, se a presença dele não produzisse essa capacidade. Quando ele disse de curar enfermos, é exatamente o que ele pode fazer em mim e através de mim. Nada menos do que isto. Quando ele diz, ide, impõe a mão sobre as pessoas, elas ficarão cheias do Espírito Santo, falarão em linguagem celestial. Ide, ressuscitai mortos, curai leprosos. Ide. Leve as pessoas ao arrependimento, ao batismo nas águas, a terem uma nova vida, onde vão largar o pecado e se converter dos ídolos ao Deus vivo. Amados, quando nós compreendemos que a presença dele nos banca para produzir esses resultados e que ele nos chama para uma atmosfera de milagres, principalmente no caráter, gerando um povo santo, com as vestes limpas preparado para o arrebatamento. Quando nós compreendemos o chamado de maneira clara e nos envolvemos com o chamado, nós começamos a ver que Deus confirma. Eu estou aqui com a minha Bíblia aberta em Lucas capítulo 13, a partir do versículo 10. Ora, ensinava Jesus no sábado numa das sinagogas. E veio uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Aquela mulher tinha uma doença espiritual. Ela poderia tomar o remédio que tomasse, que aquilo ali não saía, porque não era uma enfermidade física, era uma enfermidade espiritual por causa de um demônio. Então, para uma batalha espiritual, só uma pessoa cheia de Espírito Santo para tirar aquele demônio. Então não adiantaria fazer fisioterapia, né? Não adianta fazer aplicações de remédios aqui, ó. Ela estava possessa de um espírito de enfermidade havia 18 anos. Então aquela mulher ali ia nos cultos, ela era uma mulher fiel, ela era uma judia, tinha aliança, tinha promessa, e ela era escrava de um espírito imundo. Não porque talvez ela estivesse em pecado, mas porque a sua fé não fosse esclarecida. Eu tenho uma série chamada Por que os enfermos não saram, onde eu digo que a principal causa dos enfermos não serem curados não é pecado, não é brecha, não é demônio. Muitas vezes é uma fé não esclarecida de quem você é em Cristo e da autoridade que você tem sobre essa enfermidade. E se for demônio, você expulsa também. Aqui, ó. Ela andava encurvada sem de modo algum poder endireitar-se. Você está vendo? Então essa mulher, ela tinha uma espinha de enfermidade na coluna dela, que ela ficava olhando para o chão. Ela era encurvada. Ela não podia de maneira alguma. Você viu o que está escrito aqui no texto? Veja na tua Bíblia aí. Lucas 10, 13, tá? Lucas 13, versículo 10 em diante. Então essa mulher, há 18 anos, ela ia na igreja. Ela ia na igreja, saía. Ia na igreja, saía. Ia na igreja, saía. E ela tinha uma espinha de enfermidade na coluna dela, que não adiantava fazer nada, nem remédio, nem ginástica. Era algo espiritual, que encurvava a coluna dela e fazia com que ela ficasse olhando para o chão. Ela não podia levantar. Vendo Jesus, chamou e disse: mulher, estás livre da tua enfermidade. Não é tremendo isso, irmãos? Uma frase ungida, hein? Uma frase ungida resolveu o que 18 anos de religião não resolveu. Quantos cultos essa mulher foi em 18 anos? Ia, voltava, a mesma coisa. 18 anos. Mas uma frase de Jesus. Olha lá. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. Agora essa mulher estava glorificando a Deus. Não é bonito isso, irmãos? Resultado na vida das pessoas, fruto, eficácia espiritual. Aquele demônio estava zombando daquela mulher, daquela igreja que não fazia nada por aquela mulher. Ele dava risada, ela entrando e saindo, escrava.
Olha só, dava glória a Deus. Agora que vem a religião que nunca fez nada por essa pessoa. Olha, lá vem o chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado. Disse à multidão: 6 dias há que deve trabalhar, vinde, pois, nesses dias para serem curados, e não no sábado. Hipócrita. Podia vir sábado, podia vir qualquer dia, que ele nunca curava nada. Não curava ninguém. Agora Jesus vem e cura, ele fica com inveja, com ciúme, porque está com medo de perder dinheiro, perdeu os discípulos, né? Perdeu as pessoas que vêm na igreja, porque Jesus fazia tudo de graça, né? E aí disse: venha outro dia, não venha hoje não. Tem igreja que é assim, irmão. Terça, culto de batismo com o Espírito Santo, né? Quinta, culto de libertação. Domingo, culto da família. Aí no culto da família não pode expulsar demônio, porque se você tem um demônio, você volta lá na quinta-feira, tá? Hoje não é culto de expulsar demônio, não. Hoje é terça-feira, hoje é culto do batismo com o Espírito Santo. Então se tiver alguém demoniado aí, espere até quinta-feira. Nós vamos dizer para Deus quando ele deve operar, que dia ele deve operar. Nós que vamos fazer cultos nominais, na Gerados para a Graça não tem cultos nominais. Não tem culto da família, culto ao Senhor. Somente ao Senhor teu Deus adorarás. Então não existe culto da família, culto do jovem, culto do pastel, culto do adolescente, culto dos casais, culto dos prosperidade. Não existe isso. Não existe isso aí. Isso é coisa do homem. Criar dias e criar nomes para os cultos. Não tem cultos dos homens, tem cultos ao Senhor. Todos os dias é dia de arrependimento, expulsar demônio, curar enfermos, todos os dias. Tem igreja que no dia dos pais eles cancelam o culto. Ali ninguém vai orar por enfermos, porque ali é homenagem aos pais. Ali vai ser cantado parabéns para os pais vão receber presente, vão dançar para os pais. Se cancela um culto ao Senhor por causa do calendário pagão. Mas a terra é do céu, não é da terra, não segue o calendário pagão. A terra não tem nada a ver conosco, nós somos do céu, somos embaixadores celestiais. Aí a igreja, ela entristece o Espírito Santo por isso. Porque ela começa a ser dona e decidir que dia vai ser. Hoje é dia de prosperidade. Hoje é culto da família. Hoje é culto de jantar dos casais. Vai tomar banho. A igreja é do Senhor. Todos os dias é dia de arrependimento, de oração, de expulsar demônios, de curar enfermos. Todos os cultos de Jesus eram assim. Na Gerados pela Graça, todo dia que você vier lá, não vai ter um culto. Se for o calendário do mundo assim, hoje é dia dos pais, não vai ter nada dos pais. Aí vem hoje é dia das crianças, festinha das crianças. Não tem festinha das crianças, hoje é dia de oração, arrependimento, cura de enfermos, expulsão de demônio. Mas hoje é dia das mães, vai ter flor para as mães. Não vai ter nada para as mães. As mães fora do culto podem ser abraçadas, pode ter o almoço das mães, todos nós aí, não tem problema nenhum. Mas o culto não vai ser cancelado. Aí é dia do pastor, aí eu sento numa cadeira, os irmãos vão lá me abraçar, me homenagear, me beijar, falar no telão o que eu sou, vai tomar banho. Como é que eu vou substituir o culto ao Senhor por pastor? Tem gente que vem, parabéns pelo dia do pastor. Eu digo, irmão, obrigado. Nós não comemoramos o dia do pastor, nós não seguimos o calendário pagão. Nossa igreja é do céu e eu não aceito homenagem. Eu recuso, rejeito e eu não quero homenagem. Não me venha com homenagem porque você vai me ofender. Aí, meus irmãos, esta mulher que foi curada, Jesus recebe uma repreensão desse sacerdote religioso. Ele diz assim: 6 dias há para ser curado, mas não vem no sábado. Sábado não pode curar enfermos. Tem gente que diz assim: no domingo não pode expulsar demônio, porque é o culto social, vai assustar os visitantes. Disse-lhe, porém, o Senhor: hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi e o seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro? Essa mulher estava num cativeiro espiritual. Era espiritual, irmão. Desse cativeiro em dia de sábado, essa filha de Abraão, olha, veja. Era uma mulher sincera, filha de Abraão, estava num cativeiro que mantinha a coluna dela curvada, assim, ó. Olha lá o que diz. A quem Satanás trazia presa há 18 anos. Forte demais, irmão. Satanás, 18 anos, prendia aquela mulher. Há 18 anos, aquela mulher era escrava de um espírito de enfermidade. Entrava e saía, entrava e saía, entrava e saía. Jesus disse: mulher, tu estás livre dessa enfermidade. Então, o que é o Evangelho? O Evangelho
Jesus diz, quem crê em mim fará as mesmas obras e fará maiores. Há muita gente, irmão, que diz assim, vamos dar um exemplo. Você chega no estádio de futebol e diz assim, quem é que crê em Jesus aqui? Todo mundo levanta a mão. Levanta ou não levanta a mão? Levanta. Você chega num show de música sertaneja e pergunta, quem é que crê em Jesus aqui? Levanta a mão. Todo mundo levanta a mão. Não levanta a mão? Mas Jesus diz que essa fé não salva. Ele diz, ó, quem crê em mim fará as mesmas obras e fará maiores. Essa fé que crê, a Bíblia diz em Tiago que até os demônios creem e estremecem, mas não obedecem. Crer e produzir fruto, aqui está a evidência. A fé sem obras é morta. Olha só. Se eu chegar para um pastor e perguntar assim, você crê em cura divina? Sim, eu creio, pastor. Não significa nada. Chega no outro pastor lá e fala assim, você crê em cura divina? Ah, não, nós não cremos que Deus cura. Deus cura quem Ele quiser, se Ele quiser. Nós, quem somos nós, né? Nós não sabemos. Então você vai numa igreja, um pastor diz que não crê na cura divina. Você vai na outra, ele diz, eu creio na cura divina. Mas crer na cura divina não significa nada. Deus não chamou você para crer na cura divina. Deus te chamou para curar enfermos. É diferente. Crer da boca para fora com crer. Você crê que Deus ressuscita mortos? Creio. Jesus diz, ide e ressuscitai os mortos. Então que nós possamos nos humilhar diante do Senhor, diante dessa live e dizer, Deus me perdoa. Eu não quero uma fé religiosa como desse fariseu aqui. Eu quero uma fé como a de Jesus aqui, ó, que orou e algo aconteceu na vida da pessoa. Adianta eu dizer que creio se não tiver fruto, não tiver resultado, não tiver obras, né? Por isso eu quero orar com você agora. Profetizar na sua vida. Eu quero ver fruto na sua vida. Porque o Senhor nos chama para dar frutos, não para falar sobre frutos. O Senhor não nos chama para sermos religiosos, mas Ele nos chama para sermos liberadores da mesma unção. Ele diz, quem crê em mim fará as mesmas obras e fará maiores. Portanto, a evidência da fé é as mesmas obras. A evidência de que nós estamos caminhando no caminho certo é que nós vamos começar a produzir as mesmas obras. Cada vez mais. Tudo tem um começo imperfeito, não se culpe. Em algum nível você está. Vamos avançar através dessa live, ser transladado de um nível para outro. Mas não se conforme. Diga assim, puxa, eu estava no nível de crer na cura divina. Hoje eu me arrependo. Eu quero partir para curar enfermos. Eu quero sair do nível do crer para o fazer a vontade de Deus. Jesus diz em Mateus 7, aquele que crê e faz é bem-aventurado. Nessa live que nós vamos orar agora, pedindo ao Senhor que nos ajude a sairmos de um crer poético, sairmos de um crer religioso, confissão de lábios. Ah, eu creio. Sim, Jesus é poderoso, Ele é tudo em minha vida. Saímos desse crer para o produzir as mesmas obras. Sabe quando nós nos inconformamos? Então isto é engajamento profético. Tudo começa com crer. Tá bom, é um bom começo. É um bom começo crer. Mas não parei. É preciso crer, querer e fazer. Então, Jesus não morreu para que eu e você apenas venhamos dizer, ah, eu creio que Deus cura enfermos. Ah, você crê? Vai lá e põe a mão naquele enfermo lá agora. Ah, eu não, quem sou eu? Sou indigno. Meu Deus, eu não. Tá vendo? Não crê. Porque o crer que Jesus está falando aqui não é um crer de boca, é um crer com atitude, com resultado. Você crê, irmão? Você crê que Deus vai produzir isso no seu coração? E quando você impor as mãos, não vai ser só blá, 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 blá. E quando você impor as mãos, vai ter virtude na vida das pessoas. Quem está com dor vai ficar sem dor? Quem está passando por um tratamento vai recuperar-se, vai sarar. Você crê nisso? É isso que Deus quer, irmão. Fruto. Ele foi na figueira lá, não tinha fruto. Só tinha blá, 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 blá. Só folha. Eu e você não somos chamados para crer só. Nós somos chamados para fazer as mesmas obras e maiores. Pai, o Senhor nos chamou para nos engajarmos no teu projeto. E o Senhor está em nós não para nós apenas dizer de boca para fora que cremos, mas para manifestar o reino de Deus. Toda a criação geme esperando a manifestação do reino. Pai, se a brecha, perdoa. Meu Deus, cobre com teu sangue, leva ao arrependimento. Se há algum atrapalho de bênção, leva essa pessoa ao arrependimento. E neste momento, Pai, queremos nos separar de tudo aquilo que entristece o teu espírito. Queremos largar tudo aquilo que o inimigo tem colocado em nossas vidas e nos entregar a ti, espírito, alma e corpo. Todo o nosso ser em tuas mãos.
Age agora através dessa oração, produzindo resultado na vida das pessoas que estão conosco. Resultados no espiritual, no financeiro, na família, em todas as áreas eu profetizo. Haja luz. Onde houver trevas, eu digo, haja luz. Aonde houver doença, eu digo, haja saúde. Aonde houver falta, eu digo, haja 12 cestos cheios sobrando. Aonde houver contenda, eu digo, haja unidade nessa família, salvação, restauração. Aonde houver fraqueza, eu digo, haja força. Aonde houver falta, eu digo, sobra. Dons excelentes, fruto do Espírito Santo. Toca na vida de cada um que orou conosco, Pai. Obrigado por esses momentos tão maravilhosos. Obrigado, Senhor, por esta oração e pelos frutos que virão, porque o Senhor está confirmando agora. Tua palavra diz em Marcos 16:20 que o Teu Espírito Santo confirma 100%. Assim como Elias orou e o fogo caiu, Pai. Caia fogo agora sobre essas doenças, enfermidades, obras malignas no corpo, na alma, nas finanças. Em nome de Jesus, amém? Amém. Creio que algo aconteceu na sua vida e na minha enquanto nós orávamos. Eu creio. Atmosfera. A unção de Deus vem para decidir, para resolver, para manifestar. Quero agradecer por ter estado com você nesses momentos maravilhosos. Que você possa passar essa live para outras pessoas, para os seus amigos também, tá bom? E se for da vontade de Deus, 20 horas eu quero trazer uma outra live, tá bom? Um grande abraço, foi muito bom estar com vocês. Ore por mim que eu oro por vocês. Que o grande amor de Deus, a graça e a paz do Senhor Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam com cada um que crê e com toda a igreja do Senhor Jesus hoje e para sempre, em nome de Jesus. Amém.